páginas. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você já curtir esse vídeo, senão você vai esquecer, comentar e compartilhar com quem você acha que vai gostar. E se você não é inscrito, se inscrever, porque me ajuda muito. Então vamos lá falar sobre o livro de hoje. Preciso avisar que nós vamos falar sobre violência doméstica. Então, se você passou, está passando e acha que isso vai ser um gatilho para você, eu recomendo que você não veja esse vídeo e assista ao outro. Então, vamos lá. O livro é esse aqui, O Grito de Eva, que fala sobre violência doméstica em lares cristãos, e especificamente lares cristãos, né? É a Marília de Camargo que escreveu. Ela é uma jornalista e ela tem como objetivo escrever algumas coisas que vão confrontar dentro das igrejas evangélicas. O livro vem com essa contracapa e a capa dele é assim. Apesar da expressão dela triste, eu achei uma capa muito, muito bonita. E ela é capa dura, o que também gosto muito. E as folhas são amarelas, o que é perfeito porque fica muito confortável para ler. É um livro curtinho e fácil, então dá para ler num dia tranquilo. Então vamos lá. O que o livro vai abordar? Ela trouxe alguns relatos de mulheres e entre esses relatos ela faz a abordagem dela, a visão dela diante dos relatos que as mulheres aqui contam. Ela pegou várias mulheres de várias idades, variação de classe social e tudo mais. E aqui ela deixou que essas mulheres contassem de forma bem breve a sua história. Ela coloca alguns poemas, trechos de músicas que tenham a ver com aquela personagem, e os nomes são fictícios, não são verdadeiros, para que não tivesse exposição. O que ela fala é que esse livro, a intenção dela nesse livro foi chamar a atenção dos pastores, principalmente porque são eles os responsáveis por fazer aconselhamento dessas mulheres. Então, ela deixa isso muito claro no livro, o que eu acho muito bom. Os pastores aí precisam abrir a mente e entender algumas questões que não pode mais passar a mão. O que ela relata e o que de verdade acontece, porque eu me identifiquei com várias delas, porque eu tive essa experiência, tanto em relação dentro do casamento, quanto em relação quando eu ia falar com algum pastor sobre o assunto. E ela fala que muitas pregações dão base bíblica para reforçar essa autoridade do homem dentro de casa. Inclusive alguns pastores e mulheres de pastores falando que se a mulher apanhou foi porque ela deu algum motivo para que isso acontecesse. E isso é muito sério, né? É muito sério. A gente sabe que esse não é um problema só no meio evangélico. Várias mulheres, e aqui ela deixa claro que principalmente mulheres pobres, né, classe baixa, que passam por isso. E por que elas não saem? Ela deixa aqui alguns questionamentos, esse é um. Por que elas não saem? Primeiro porque essas mulheres dependem muito financeiramente do homem, tem crianças, e aí fica difícil para elas cuidarem sozinhas dessas crianças sem um apoio financeiro, dentre outras questões que ela aborda aqui. Então, ela trouxe aqui alguns versículos, como um que está em Efésios, que fala que o homem é o cabeça e a mulher tem que se submeter a ele, que muitos pastores usam de forma deturpada, inclusive quando fala que da mulher ela se submeter, ser submissa, eu pelo menos já estudei e eu já sei que é uma versão totalmente deturpada, que se é pregada em algumas igrejas, eu não vou falar todas, porque alguns pastores não pregam dessa forma, mas a grande maioria sim. A gente sabe que é só a mulher estar debaixo de uma missão. O homem tem uma missão, a mulher está debaixo dessa missão, só isso. Não tem nada a ver do homem falar sobre não gostei dessa roupa, não quero essa roupa, não vai usar essa maquiagem, não vai sair de casa a tal hora, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Então, assim,
algumas igrejas dão bases bíblicas para isso e ainda por cima reforçam que a agressão aconteça dentro de casa. Então, assim, fica aqui o meu alerta aos pastores, leiam esse livro, leiam muito esse livro e, né, prestem assistência a essas mulheres de alguma forma, conversando, sendo empático em ouvir o que elas têm a dizer e principalmente encorajando elas a tomarem uma posição, no caso sair de casa ou pedir o divórcio, sei lá, de alguma forma, da forma que o pastor achar melhor em aconselhar, porque nós, como os filhos de Deus, não nascemos para ficar sofrendo. Então, aqui vai ficar alguns pontos que eu acho sobre a igreja em relação a esse assunto. Se exerce, pede muito da mulher. A mulher já tem muitos papéis, né? Ela trabalha fora, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido e ainda tem um ministério dentro da igreja. Então, tem toda uma responsabilidade em cima da mulher. E aqui ela deixa claro que o homem, ele fica omisso dentro do próprio lar. E aqui está em questão a educação dos filhos. A educação dos filhos, ela fica toda em cima da mulher. Essa responsabilidade dela é toda dela. O homem, mal faz parte. O homem, na verdade, ele chega quando precisa aplicar uma correção, eu vou chamar o seu pai. E, na verdade, ele tem um papel a exercer muito maior. E principalmente em questão de cuidar da casa, porque ambos trabalham fora, ambos vão chegar cansados, né? Então, essa responsabilidade é de ambos. Então, ela deixa isso e os pastores, eles precisam abordar nos seus cultos de homem, né? Específico para os homens, a responsabilidade deles. Eles precisam parar de ser omissos em relação à responsabilidade deles enquanto cabeça do lar, né? Porque muitos não exercem isso, não passam isso para suas esposas, por isso acontece o que acontece. E principalmente essa questão de submeter. Tem até um versículo que fala em Romanos em que um se submeta ao outro, ou seja, onde deixa claro que o papel entre o homem e a mulher é de um se submeter ao outro. E isso é dentro da igreja. Um irmão se submete ao outro irmão, entende? É sobre isso que precisa ser abordado mais dentro das igrejas, principalmente depois da pandemia. Durante a pandemia, na verdade, ficou muito forte essa questão da violência doméstica, cresceu muito. E é isso, gente. Eu espero que vocês leiam esse livro, estudem sobre o assunto, vale muito a pena, é muito enriquecedor. Você vê que as mulheres superaram e isso foi demais ler, foi muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Não foi um livro muito fácil para me ler, mas eu acredito que foi muito bom para mim. Amadureceu, né, tratou em algumas coisas. E era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Um beijo, até a semana.